Olha só, preste atenção, é um cachorro e lá embaixo na água um gatinho que caiu e o cachorro pulou e o botou nas costas e o tirou, teve dificuldade para sair, mas assumiu o risco e saiu. Agora, foi o que o Evangelho, é o que o Evangelho nos diz. Se você passa e vê o seu irmão padecer necessidade e você vê e pode, tem altura, tem mão, tem braço, tem meios, tem socorro para ajudar e não faz nada, aí o apóstolo João pergunta na primeira epístola dele, como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Ela passa, ela vê, ela sabe, ela tem meios, ela pode socorrer, mas ela finge que não vê, vai adiante. E aí a pergunta é, e depois vai dizer o quê? Que anda com Deus? Que conhece a Deus? Que ama a Deus? João diz, não seja mentiroso. Porque como é que com essa atitude pode permanecer, pode haver, pode existir em alguém o amor de Deus? O amor de Deus nos coloca na condição de tutores de todos aqueles que a gente pode socorrer. Não dos que a gente não vê e não pode, mas daqueles que a gente vê e tem meios de alcançar, de ajudar, de socorrer. Então não minta contra a verdade. Você pode passar o dia chupando vela e fazendo vigílias e beatamente frequentando as igrejas e fazendo os seus sacrifícios de barganha com um Deus que não é Deus, que nada disso vai realizar a verdade e o amor de Deus em você. O apóstolo Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, como as obras do cachorrinho, e eu, com as obras do cachorrinho, te mostrarei a minha fé. Esse cachorro não tem nenhuma teologia, mas ele tem um instinto de uma prática que transcende a própria natureza imediata, porque ele não foi socorrer um filhote dele ou um outro cachorro. Ele foi socorrer um gato que faz parte da própria realidade que nós usamos há centenas de anos quando dizemos acerca de pessoas que não se dão bem que elas vivem como cão e gato. Mas está aí. Tem cães e tem cães. E esse aí é um cão que carrega dentro dele o que falta em muito coração de cristão. É, minha gente querida. E aí? Olha aí o cãozinho, cheio de um instinto salvador, preservador, para com um outro que não era seu semelhante de espécie. Era apenas um semelhante de criação, mas totalmente diferente. Na natureza, lobos e leões e felinos e tigres não se bicam e não se beijam. Disputam territórios. Todos os cães são oriundos dos lobos. E todos os gatos são felinos, da mesma família dos tigres e de tudo mais que a gente considera grandes felinos. Mas veja como essa distinção de natureza ficou superada por algo que a gente não pode chamar de consciência, mas até deveríamos. Foi superada, deixa eu usar essa expressão, pela consciência do cão, que nesse caso é melhor do que a da maioria dos cristãos, que eu pessoalmente vejo por aí passando direto, não dando a mínima. Isso quando não fazem mal. Atualmente há daqueles que, inclusive, empurram mais profundamente, aproveitam
E já que o diferente está na água, então deixa morrer, é o que minimamente fazem. E há aqueles que ainda dão o caldo, que botam a pata em cima e diz, fica aí, desgraçado. Quem manda ser gato, gatinho, gatinha, viadinho, viadinha, ou qualquer outra coisa. Fica aí, morre salvo. Deixa eu te batizar. E faz uma imersão para sempre no cara. Aí ele morre lá, morreu salvo. Esse é o espírito que está vigindo cada vez mais entre nós. Agora mesmo, lendo os informes que eu recebo do que está acontecendo no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual eu pertenci por toda a minha vida, até mais ou menos o ano 2000, 2001, quando eu já tinha oficializado a minha saída de tudo e de todas as coisas desde agosto de 98, mas foi aí pelo ano 2000 que, depois de muitos convites para voltar, e eu tenho todas essas documentações, e eu dizendo sempre não, decidi veementemente que era o que eu não queria era retornar, de modo algum, para aquele berço que nunca foi perfeito, é claro, nenhum berço é perfeito, mas que eu sentia que estava piorando, piorando e piorando. Como piorou imensamente. Só para vocês terem uma ideia, a igreja presbiteriana, que tinha mais ou menos um revezamento de presidentes a cada 4 ou 8 anos, já está com um presidente lá há 20 anos, que vai ficar agora 24, concorrente do Putin na cadeira. É um papa presbiteriano, não manda nada, são os outros que mandam, mas ele é convenientíssimo justamente porque ele aceita o que todos os demais querem que seja feito. E eles assinam e ele chancela. Ele não tem nem reflexão teológica, cultural, bastante o suficiente para ter uma palavra de contraditório. Ele diz sim, e ele obedece os que estão lá dando as cartas agora há muitos anos. E se servindo também das mamatas que advêm de se estar naquela posição superior, que controla os seminários, que controla o Mackenzie, toda a instituição, e as demais instituições de ensino e de outra natureza da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então tem muita gente que quer essa posição, essa função, esse cargo, e se manter nele parece ser agora uma obsessão de alguns. O pior é que, por mais difícil que sempre tenha sido, como, por exemplo, no tempo do reverendo Boanerges Ribeiro, que foi uma ditadura paralela à ditadura militar, com perseguição teológica, com expulsão de professores considerados de linha mais aberta, mais liberal, hoje em dia se diria de linha mais progressista, porque não tinha nenhum radical lá. Tinha só gente que não era tão conservadora, nem tão horrivelmente tapada. É como o professor Valdir Carvalho Luz, que foi enxotado do seminário de Campinas, com ele alguns outros, e sobretudo alunos e ex-alunos, já pastores ordenados, que pensavam diferente daquela atitude militarizada e ditatorializada de um conservadorismo desumano, perverso e persecutório. Aqueles que se insurgiam contra isso acabaram na mesma punição. Daí o Rubem Alves ter escrito algumas coisas, dentre elas talvez o trabalho mais importante que ele produziu em relação à denúncia desse período tenha sido protestantismo e repressão, como foi o que aconteceu. E agora eles estão lá reunidos, conseguindo piorar as coisas. Cada informe que eu tenho recebido só me dá conta de como eles estão piores e piores. Eles agora eram, antigamente, a igreja presbiteriana
não rebatizava praticamente ninguém que vinha de nenhum outro grupo cristão. No passado, rebatizavam os católicos, por causa daquela velha pendenga da reforma protestante. Mas os demais evangélicos não eram rebatizados. E a igreja presbiteriana era considerada, por causa disso e de algumas outras atitudes, uma igreja aberta. Aceitava os que vinham de outras igrejas, apenas a pessoa tomava consciência de quais eram as confissões de fé da igreja presbiteriana e se dissesse amém a elas, estava em casa. A mesma coisa na ceia. Qualquer pessoa que chegasse numa igreja presbiteriana, na hora da ceia, da Eucaristia, o ministrante, no caso, o pastor, perguntava e oferecia a ceia para todos os que estavam em plena comunhão com suas igrejas e comunidades, não importando qual fosse a igreja ou a comunidade. E isso era considerado um ato extremamente aberto, liberal, generoso, que nem todas as denominações, ou muito poucas, praticavam assim. Agora já não é mais. E nesses dias eles declararam que a Congregação Cristã do Brasil é uma seita. Uma coisa é considerá-la uma seita, como eu daqui olho e considero que ela opera cada vez mais no espírito e na psicologia de controle das seitas. Sempre foi controladora, mas está pior, cada vez pior. Por isso tem uma saída em massa, há um levante e um deixar aquele grupo por parte de muita gente, especialmente dos mais jovens, é claro, procurando outros lugares, tentando achar outros ninhos para encontrarem seu lugar de aconchego. Pois bem, esse Supremo Concílio que está reunido em Cuiabá, da Igreja Presbiteriana, declarou oficialmente a Congregação Cristã do Brasil como seita e declarou que quem quer que venha de lá, se foi batizado lá, vai ter que ser rebatizado, porque o batismo de lá não vale. É batismo de seita. De seita. Isso é só porque a Congregação Cristã do Brasil, a liderança, os seus anciãos, não se misturam com nada nem com ninguém e nem vêm fazer politicagem no Palácio do Planalto. Nenhum deles, você pode dizer o que quiser deles, mas nenhum deles vem para participar, como agora participam os presbiterianos, junto com os assembleianos, junto com os pentecostais independentes e neopentecostais, vêm juntos orar pelo presidente. A Congregação Cristã nunca veio nem virá. É contra os princípios deles. Mas se eles estivessem aqui, junto com o pessoal presbiteriano, que também aqui se serve de benesses, se estivesse participando, estivessem das conversas, o Supremo Concílio não os teria considerado seita e nem estabelecido que a transição de um grupo para o outro tinha que ter todas essas formalidades, como se estivesse tratando pessoa que estivesse vindo de um grupo satanista, praticamente, sem saber de nada ou crendo no oposto. De modo que só piora. Isso é um pequeno exemplo. Ontem eu li uma lista de coisas que eles já aprovaram. Não tem uma única delas que eu tenha olhado com o olhar do Evangelho e tenha dito é legal. Tudo feio, tudo fétido, tudo podre, tudo atrasado, tudo medievalizado, de modo que, ao ver o que eles estão se tornando, quem os declara seita hoje sou eu. Eu é que digo que essa igreja presbiteriana, não nos seus membros, eu não falo de todos os seus pastores, eu tenho uma quantidade imensa de amigos na igreja presbiteriana que são gente do Evangelho, gente boa de Deus, e os crentes, milhares e milhares e milhares, meus amigos, e que oram e me amam, e que estão aqui comigo, milhares, são gente do Evangelho, em estado de sofrimento, porque esse Supremo Concílio e essa liderança que dá as cartas na Igreja Presbiteriana do Brasil é uma liderança derivada do puritanismo e se transformou numa seita puritana.
o presbiterianismo, na sua liderança oficial, se transformou numa seita puritana. Infelizmente, é com extrema tristeza que eu digo isso. Ontem, inclusive, eu vi algumas pessoas, e duas delas eram minhas filhas na fé, que se converteram comigo há 46 anos atrás em Manaus, 47 anos, que eu ou meu pai batizamos, casamos, fomos tutores no Seminário Presbiteriano do Nordeste, em Pernambuco, no Recife, tudo isso sentados lá numa alegria, celebrando aquelas loucuras. E eu disse, meu Deus, é impressionante como, mesmo que tenham aprendido tudo que aprenderam comigo, com meu pai, sobre equilíbrio, generosidade, compaixão, misericórdia, inclusividade, acolhimento. E não foi só comigo, porque depois de alguns anos eu fui embora para o Rio e voltava lá de vez em quando no aniversário da igreja para pregar ou em algum evento especial que meu pai pedia que eu fosse nele pregar, e eu fazia. Mas o meu pai continuou lá. E ele morreu só em 2007. Mas, meu Deus, de 2007 para cá, aquilo mudou completamente. A liderança foi alterada e o que você tem cada vez mais, à medida em que os líderes novos vão chegando sem saber da história, sem saber de onde tudo aquilo veio, nasceu, como aquilo foi fruto de um parto natural, sem intervenção humana, sem fórceps doutrinário, com graça, amor e muito derramamento do Espírito Santo, e ficam lá, agora celebrando as coisas em razão das quais aquela igreja se transformou na maior igreja presbiteriana do Brasil em número e provavelmente em qualidade durante tantos anos, e que agora faz um processo de engenharia reversa para aquilo que era pior do que ruim já era quando nós iniciamos a comunidade que se estabeleceu como nova lá, sobre os fundamentos de algo velho, paleontológico, em estado de obsolescência. Pois é nessa direção que se está caminhando de volta, para a paleontologia das coisas mais puritanas, e onde há puritanismo, existe perversidade, existe juízo, existe inferno no olhar dos julgamentos e das interpretações de todas as pessoas. Só para vocês terem uma ideia de como o negócio virou seita mesmo, eles já entraram no ambiente da subjetividade de julgamentos. Estão separando o joio do trigo na maior cara de pau, cometendo pecado contra Jesus e contra o Evangelho, para seguirem firmes no comprometimento deles com as ideologias e com as teologias e com as doutrinações que eles vão inventando. Então, para ser ainda, não é o coroamento, porque não fecharam ainda todas as decisões, mas anteontem eles decidiram sobre a diferença entre pecado subjetivo e pecado objetivo. Então, a mera tentação passou a ser considerado agora um pecado exatamente igual à prática. Ou seja, há muito pouco estímulo agora para qualquer pessoa tentada a vencer a tentação. A oração é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ao mesmo tempo, Jesus começa o ministério público dele tentado. Não foi algo que passou rapidamente na cabeça. Foram 40 dias de recorrência das mesmas coisas, dos mesmos princípios, do mesmo olhar. Mostrou-lhe, é o que diz, o Satanás mostrou-lhe os reinos, os poderes, as possibilidades, como ele podia evitar a dor, a cruz,
Como ele podia evitar o caminho estreito do amor, da graça, da verdade e da justiça e se transformar num Messias por imposição, por ditatorialidade inevitável. E ele, durante 40 dias, esteve sob a tentação e venceu a tentação. Como o escritor da Epístola aos Hebreus nos diz, e eu repito sempre aqui, no capítulo 4, no verso 15, pois Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Significando dizer que você não só pode, mas será tentado. Todos são tentados. E Jesus foi tentado à semelhança de todos nós, em relação a todos os temas, todos os assuntos, todas as emulações da alma tentada, todos os riscos, todas as seduções, toda a abertura de avenidas e janelas de oportunidade, tudo isso divisado, como acontece com todos nós. E ele experimentou a tentação de todos nós, e é por isso que a Epístola aos Hebreus diz que ele pode ser o perfeito sumo sacerdote, segundo uma ordem superior à religião, que é a ordem de Melquisedeque, que é a ordem espiritual universal, que não tem nada a ver com religião. Por isso, pela sua identificação, pela sua solidariedade com a condição humana, com a angústia humana, com a natureza humana, com a tentação humana plena e ampla e toda, por esse conhecimento, por essa identificação, ele diz lá, o escritor de Hebreus, após afirmar o que eu acabei de citar, ele ganhou a validação para se transformar sumo sacerdote perfeito, porque ele conhece a dor, conhece a angústia, conhece o desespero dos tentados, dos aflitos, dos que lutam contra si mesmos, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas. Aí eles declararam lá agora que a mera tentação já é pecado. I rest my case.